Você tem três caminhos de acesso a um tratamento com a cannabis medicinal aqui no Brasil. Eu sou o João, da Fitocanábica, criador dessa empresa que ajuda e possibilita com que pacientes façam esse tipo de tratamento. E hoje eu vou estar aqui destrinchando esses três caminhos de acesso, que são importados através da farmácia, ou seja, de medicamentos de canabidiol vendidos em farmácia, ou através de produtos de associação, que são associações sem fins lucrativos que produzem medicamentos à base de cannabis medicinal também para disponibilizar e levar acesso para o público brasileiro. E aí, para o paciente que vai fazer um tratamento ou que já está em tratamento, é muito importante entender quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas opções, de modo a fazer uma escolha que faça sentido, né? Porque isso depois impacta tanto na qualidade do tratamento, mas também pode afetar a parte do preço, do quanto que custa, do qual o valor que uma pessoa, uma família tem que gastar ali mensalmente para estar continuando o tratamento e de uma maneira que seja saudável para a situação financeira daquela família, né? E porque um dos pontos que é importante é que o tratamento ele caiba no bolso, não adianta ser um tratamento bom, mas ter um preço inacessível, né? E aí, começando pela parte do importado, os importados eles são viabilizados pela RDC 660 da Anvisa, então é uma lei que permite que o paciente faça importação de produtos à base de cannabis medicinal, né, de medicamentos, e ele tem a vantagem do paciente poder ter acesso a um medicamento mais concentrado, em média, do que os produtos de farmácia e de associação, e com um custo-benefício melhor. Então, por exemplo, aqui, um paciente ele vai ter ali acesso, vou falar de uma marca que é bem conhecida, tá? A CBD-MD. O canabidiol de 6.000 miligramas da CBD-MD custa ali na base de uns R$ 377, enquanto que um canabidiol de 6.000 miligramas de uma farmácia pode custar ali R$ 1.500, então é um valor muito mais caro. Aí tem uma desvantagem dos importados que é com relação ao prazo de entrega. Por quê? Porque imagina que é uma medicação que vai vir de fora. E nisso que ela vem de fora, ela vai parar ali, às vezes no aeroporto ali de Campinas, de Viracopos, para ter uma fase da Anvisa autorizar que esse produto seja despachado para a casa do paciente. E muitas vezes esse prazo demora e aí gera uma insatisfação, né? Tanto é que a gente tem uma média ali de 21 dias de entrega, né? Que a gente vê dos nossos pacientes, mas que em algumas ocasiões às vezes até ultrapassa 21 dias. E para a pessoa que está ali vivendo um tratamento de saúde, vivendo uma situação que precisa de um cuidado, esse tempo de entrega pode ser muito ruim. De certa forma, é o caminho mais escolhido. A maior parte dos pacientes em tratamento com cannabis medicinal no Brasil opta por fazer um tratamento com importados, né? E muitos médicos indicam isso para os pacientes. A segunda via de acesso seria a de farmácia, que é através da resolução de número 327 da Anvisa. E essa via de farmácia, né, ela tem a desvantagem de ter um custo mais elevado, então os produtos de canabidiol que são vendidos em farmácia, de um modo geral, são mais caros do que os importados, e também, de um modo geral, tem uma variabilidade menor de medicamentos, então a maior parte dos produtos de cannabis medicinal da farmácia são produtos de CBD isolado. Então, e o canabidiol isolado, ele não é o que é mais indicado pelos médicos, digamos assim, né? Então, o paciente, ele fica meio limitado ali, o médico fica limitado com as opções terapêuticas que ele pode trabalhar. Uma vantagem que a gente teria na farmácia seria a questão da pronta entrega. Então, o paciente, ele com a receita, ele pode fazer a compra do medicamento dele em uma farmácia e sair imediatamente ali com o óleo, né? Com o óleo medicinal. Agora, tinha uma coisa que era muito ruim da farmácia, que agora tem mudado, que é que antes o paciente ele precisava para comprar em farmácia de uma receita física. Não sei se você já viu, vou até pedir para o pessoal colocar na tela, um receituário azul, receituário B. Como é físico, o paciente ele não podia iniciar um tratamento com esse receituário depois de ter feito uma consulta online, né? Porque você imagina, o médico atender o paciente online, ele vai mandar para o paciente uma consulta em PDF. E aí, meio que inviabiliza que o paciente compre na farmácia as consultas online. E as consultas online, elas estão crescendo bastante. Hoje em dia, cada vez mais pacientes fazem consulta online. Porém, essa é uma lei também que está mudando e o Brasil está facilitando. Então, a gente tem uma tendência de que em breve, talvez quando você veja esse vídeo, já possa fazer compra de produtos de cannabis medicinal em farmácia com a receita branca, com a receita em PDF.
mas até o momento o que se tem é que precisa de uma receita azul, uma receita física. E aí, por último, uma via de acesso que cresceu bastante e que eu acho que é bem interessante, é a alternativa para muita gente, que é a alternativa das associações, que são entidades sem fins lucrativos que produzem medicamentos ali à base de cannabis medicinal para os seus associados. Então, esse movimento de associativismo, né, cresceu bastante no Brasil, hoje é bem representativo. Muitos médicos gostam de trabalhar com associação. Falando assim sobre uma ótica do produto, né, da qualidade do produto, às vezes as associações elas não conseguem manter um padrão de qualidade e estabilidade que se tem dentro de uma ótica de importado, mas existem muitas associações, né? E como existem muitas associações, existem associações com padrões de qualidade dali dos seus medicamentos diferentes, né? E tem associações que são incríveis. A gente pode estar falando aqui, por exemplo, da Abras, que é muito grande, da Santa Cannabis, aqui de Santa Catarina, tem a APEP, que são associações que também possibilitam que os pacientes acessem esse tratamento, né? Como vantagem aí para a associação, eu diria que está o tempo de entrega, que é rápido também, relativamente rápido. Tem uma vantagem legal, que é no sentido de o paciente apoiar uma indústria nacional, porque são pessoas que produzem aqui no Brasil, então que geram emprego aqui no Brasil. Então tem gente que gosta de olhar por esse lado, né, de estar apoiando uma iniciativa local. Então a associação tem muito essa veia também de apoiar iniciativas locais, né? Só que tem esse lance da qualidade talvez não ser nem sempre a melhor. E aí o custo-benefício talvez não seja tão bom quanto o importado, né? Quando a gente vai para os medicamentos importados, a gente tem um custo mensal de tratamento que muitas vezes é menor do que o custo mensal de associação, né? A gente pensa, às vezes, por ser importado vai ser mais caro do que um produto feito aqui no Brasil, e não nem sempre. Nesse caso da cannabis medicinal mesmo, muitas vezes os importados valem mais a pena no custo mensal de tratamento do que os produtos de associação. E também teria uma desvantagem ali da associação com relação à parte de você ter que pagar uma taxa só para ser associado. Então, assim, acho que, sei lá, 99% das associações funcionam assim, né? Você tem que pagar uma taxa mensal só para fazer parte da associação, e a partir disso você pode comprar um medicamento. Então, isso eu acho também é uma coisa que os pacientes reclamam bastante. De uma ótica, assim, de uma experiência nossa, né, uma experiência da fitocanábica, tem mais pacientes que optam pelos importados, então os médicos mesmo acabam prescrevendo mais importados, né, por enxergar que fazem mais sentido para os pacientes, acompanhado ali da associação como segunda escolha. E por último, farmácia, né? Essa é uma experiência nossa, não vou dizer que para todo mundo é assim. E é impressionante, assim, a gente vê que tem bastante paciente que é atendido por farmácia, e a gente olha e fala, pô, para essa família ser atendido em farmácia talvez não seria legal, não seria o melhor caminho, porque chegam pessoas às vezes se queixando do preço, se queixando do quanto estão gastando com o tratamento, e poderia ser algo a ser economizado, se fosse por um caminho do importado, ou economizando um pouco menos ali pela associação. É claro, essa é uma fotografia do dia, uma fotografia do cenário atual, então também é importante trazer isso, que o cenário, né, da indústria da cannabis medicinal no Brasil é uma coisa que está se formando e se fortificando, então é passível de muita mudança. Hoje é 19 de maio de 2026, onde eu estou gravando esse vídeo, e essa é a fotografia do dia. Então é importante também ir avaliando ali o dia a dia. Talvez daqui a 3 meses seja uma informação um pouco diferente. Mas é isso, espero que tenha gostado, espero que tenha tirado suas dúvidas sobre importados, farmácia e associação. E se tiver mais alguma dúvida, não hesite, pode entrar em contato com a Fitocanábica. E fica aqui o meu convite para você conhecer nosso trabalho, se inscrever aqui no canal. E é isso, fica à vontade para falar com a gente quando tiver interesse.